Anjos, seres que na maioria das vezes são retratados como mensageiros de luz. Mas o que se você soubesse que alguns deles são piores que qualquer criatura já vista na Terra? E que talvez, apenas talvez, eles ainda possam estar congelados nas profundezas da Antártida, onde os humanos jamais chegaram. O medo de descobrir o que está oculto pode ser maior do que qualquer pesadelo. Prepare-se para um mergulho nas profundezas do desconhecido e venha descobrir o mistério por trás dos anjos caídos, das criaturas antigas e dos segredos escondidos no gelo eterno da Bíblia etíope. Inscreva-se agora para desvendar mais segredos do universo e da Bíblia. A Bíblia etíope é um dos textos mais misteriosos e complexos que já existiram. Por muitos séculos, ela foi mantida em segredo e longe dos olhos do público ocidental. Por que isso aconteceu? Qual a verdadeira razão de seu banimento? É uma história que vai muito além das palavras e toca nas profundezas de nosso entendimento sobre o mundo espiritual. A verdade que choca até hoje, a verdade dos anjos caídos e suas consequências, revelada por um livro que guarda segredos de nossa própria história espiritual. Antes do grande dilúvio, a Terra era um lugar de ninguém, um mundo à parte onde seres poderosos como os anjos caminharam entre os humanos. Esses anjos caídos, conhecidos como vigilantes, não só se uniram com as mulheres humanas, mas também ensinaram os humanos os segredos proibidos, o que levou ao caos e à destruição. Os relatos antigos descrevem uma época de grandes gigantes, como os Nefilins, que dominaram o planeta. Mas o que aconteceu com essas criaturas? Estariam elas enterradas no gelo da Antártida, congeladas e esperando o momento certo para serem libertadas? A resposta pode ser mais aterradora do que você imagina. Esses anjos caídos, com seus poderes divinos e liberdade de escolha, não eram apenas figuras míticas. Eram seres que ajudaram a criar uma raça de gigantes e dominaram as forças da natureza. E entre esses seres monstruosos estão criaturas como o Leviatã, um ser tão perigoso e temido que a Bíblia o descreve como a personificação do caos e da destruição. Imagine que um ser desses, em sua forma imensa e terrível, poderia ter sido uma das ameaças mais antigas da humanidade. Muitos acreditam que ainda existe um perigo em seu despertar, preso em uma região onde poucos ousaram explorar. A Bíblia etíope contém ensinamentos antigos que jamais chegaram ao conhecimento das massas. Ela fala sobre os anjos caídos e as suas trágicas consequências. Esses seres, outrora poderosos e respeitados, agora estão afastados de Deus. Mas o que aconteceu com eles? O banimento dessa parte da Bíblia é, portanto, um reflexo do temor de revelar segredos tão profundos e perturbadores. Mas o mais intrigante de tudo é a relação desses anjos caídos com o conceito de redenção. A Bíblia etíope não apenas menciona a queda dos anjos, mas também os detalhes de sua punição e a possibilidade de redenção, algo que está ausente em outras versões das Escrituras. Eles não foram simplesmente excluídos do céu sem mais nem menos, mas passaram por um julgamento que continua a gerar discussões sobre justiça divina. O que aconteceu com os anjos caídos após sua condenação? A resposta pode estar em textos antigos que foram deliberadamente excluídos da Bíblia tradicional. Quando falamos sobre o destino dos anjos caídos, muitos acreditam que sua história é um reflexo da luta entre o bem e o mal e como a humanidade está imersa nesse conflito. Mas para onde foram esses seres? Alguns acreditam que eles ainda habitam entre nós, em um plano espiritual distante, enquanto outros sugerem que sua punição os levou a uma existência solitária e esquecida. O fato é que os anjos caídos são mais do que apenas figuras mitológicas. Eles representam as forças que, de maneira oculta, influenciam a humanidade até hoje.
Esse é um tema de grande profundidade e que, se compreendido corretamente, pode revelar muitos aspectos ocultos da nossa fé e da história da humanidade. Mas a grande pergunta que fica é: devemos ou não acessar esses textos proibidos e entender seus significados ocultos? A resposta é pessoal, mas é inegável que a Bíblia etíope guarda segredos e mistérios que estão além da compreensão tradicional. Talvez, ao compreendermos esses textos, possamos alcançar uma nova percepção da espiritualidade e talvez até mesmo entender nosso próprio destino em relação ao plano divino. Livros proibidos. Por que textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus foram excluídos do cânone ocidental? A resposta está intimamente ligada ao poder e controle que a Igreja Ocidental exercia sobre os textos sagrados. Ao longo da história, muitos livros e escritos foram considerados ameaças à narrativa oficial. E esses textos, em particular, oferecem uma visão que foge ao entendimento tradicional. O livro de Enoque, por exemplo, descreve detalhadamente a história dos anjos caídos e sua relação com os nefilins, algo que a Igreja não queria que fosse de domínio público. Por isso, esses livros foram banidos, sendo rotulados como heréticos e afastados do conhecimento popular. Anjos, gigantes e mistérios. As histórias de anjos caídos e gigantes que assustaram líderes religiosos estão profundamente enraizadas na Bíblia etíope e em outros textos proibidos. A Igreja e outros líderes religiosos temiam que a revelação dessas narrativas pudesse minar sua autoridade e controle sobre os fiéis. As figuras de gigantes como os nefilins e os relatos sobre os anjos que se rebelaram são considerados aterrorizantes e desconcertantes. O temor de que essas histórias levassem as pessoas a questionar as verdades estabelecidas foi um dos motivos pelos quais os líderes religiosos fizeram de tudo para apagar essas narrativas do conhecimento público. Ameaça ao poder da Igreja. Como a Bíblia etíope desafiava o controle da Igreja Ocidental, é uma questão que desperta grande curiosidade. A Igreja Católica, em particular, era extremamente zelosa em controlar quais textos sagrados seriam aceitos e divulgados. A Bíblia etíope contém relatos e ensinamentos que estão em desacordo com a narrativa oficial, o que a tornava perigosa para aqueles que buscavam centralizar o poder e a interpretação das Escrituras. Ela oferecia uma visão alternativa da criação, da queda e do julgamento, algo que poderia enfraquecer a autoridade da Igreja. Diferenças. Na tradução, o impacto da língua ge'ez e das tradições únicas da Etiópia na Bíblia etíope é significativo. A tradução dos textos bíblicos para o ge'ez, uma língua antiga e sagrada da Etiópia, trouxe uma perspectiva única e rica que não pode ser ignorada. Essa língua preserva nuances e significados que não são encontrados nas traduções ocidentais. As tradições da Etiópia também influenciam a forma como os textos sagrados são interpretados, oferecendo uma visão profundamente espiritual e enraizada na história de uma nação que resistiu ao controle imperialista e à imposição de doutrinas estrangeiras, o legado de Salomão e a rainha de Sabá, a conexão divina que reescreve a história bíblica. O vínculo entre o rei Salomão e a rainha de Sabá é uma das narrativas mais fascinantes da Bíblia etíope. Essa relação sugere uma ligação direta entre os poderosos de Israel e o antigo reino de Sabá, uma civilização misteriosa e cheia de mistérios. A Bíblia etíope nos leva a acreditar que essa união foi algo mais do que política. Foi uma aliança divina que afetaria profundamente a linhagem real e a espiritualidade de ambas as nações. Bíblia etíope
é um tesouro espiritual que guarda segredos proibidos, visões apocalípticas e narrativas que desafiam tudo o que você pensa saber sobre a fé. Por que ela foi considerada perigosa demais para ser lida? O conhecimento vasto não é acessível a todos e definitivamente não são onipotentes. Seu poder, embora imenso pelos padrões humanos, é limitado pelo Criador na hierarquia celestial original. Os anjos ocupavam diferentes posições e funções, desde querubins até guerreiros celestiais. Mas a liberdade de escolha foi o que levou à primeira grande rebelião celestial. Inscreva-se agora e explore mais mistérios da Bíblia e da história espiritual. Não perca os próximos capítulos dessa jornada reveladora.